Como pastor e pregador da Bíblia, depois de 21 anos só aqui na nossa igreja, tenho mais de 30 anos de ministério. Às vezes eu falo assim, uau, Deus tem sido misericordioso comigo, né? Não é não, pastor Ivo? Que me conheceu jovem aqui, né? Mas depois de 21 anos pregando só na nossa igreja, junto com os meus colegas aqui presbíteros, eu gostaria de só pregar mensagens fáceis. O que é uma mensagem fácil? O que é uma mensagem fácil? 3 passos para o sucesso financeiro. Coloca no YouTube depois, não agora, por favor. Agora é modo avião, ok? Coloca no YouTube depois 3 passos para o sucesso financeiro. Será que tem esse conteúdo lá? Tem a rodo, né? A balde, para mais de metro. Eu queria pregar a mensagem assim, 7 passos para um casamento feliz. Outro dia eu vi um livro, Mude o seu esposo em 24 horas. Só matando, né? O pessoal já quer o link do Amazon, né? Eu queria pregar sermões assim, pastores. Silas, Sabiá, Ivo, Aguinaldo, Augusto, meus colegas aqui. Eu queria pregar mensagens assim, Mauro. Não ia ter sucesso, Mauro? Não ia bombar? Ia viralizar, não é? Ou então aquelas mensagens que começam com como. Como fazer isso? Como fazer aquilo? A gente tem uma demanda tão grande para essas respostas fáceis para perguntas difíceis. Tem um jornalista americano que diz que quase sempre que alguém responde a uma pergunta difícil, responde rapidamente, facilmente, ou então dá uma resposta fácil para uma pergunta difícil, no geral essa pessoa está errada. Porque perguntas difíceis não podem ser respondidas com respostas fáceis. Mas se eu quiser ser um expositor fiel das Escrituras, se eu quiser pregar Jesus de Nazaré e o Evangelho da graça, a graça do Evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, de vez em quando eu preciso lidar com alguns temas incômodos. E o tema da religiosidade é um tema incômodo para mim. É difícil para mim falar para um crente velho de igreja. Essa expressão não é jocosa nem pejorativa, mas se você, como eu, tem 40 anos de batizado, então você é um crente velho de igreja. Sinto muito. É difícil para mim ter que confrontar uma pessoa que passou décadas sentada numa cadeira, num banco, que frequentou a antiga escola dominical, que participa de pequeno grupo, de célula, aqui na nossa igreja, do café, coinonia, mas que é mais religioso do que cristão. Ainda é mais religioso do que cristão. Se eu quiser ser um pregador fiel do Evangelho, eu tenho que lidar com esse tema. Nós somos muito apegados à religiosidade, ao invés de praticarmos um cristianismo mais assim, mais leve, mais sorridente, mais saudável e, portanto, mais bíblico. Porque a cada dia que passa, eu percebo, lendo as Escrituras, que quanto mais espiritual eu for e você for, mais humanos havemos de ser. Quanto mais espiritual eu me torno, eu não fico mais parecido com um anjo. Eu fico mais parecido com gente. E com que tipo de gente que eu fico parecido? Eu fico parecido, como diz o Simva, eu fico parecido com aquele que virou gente para que a gente seja gente como gente deve ser. Quem já frequenta a nossa igreja conhece essa frase do pastor Simvaldo, né? Jesus virou gente para que a gente seja gente como gente deve ser. Você gravou? Deus se tornou gente em Jesus para que a gente seja gente como gente deve ser. Deus se tornou. Só que parece que a religiosidade, ao invés de nos gentificar, conhece esse verbo? Primeira conjugação terminada em AR. Ao invés de nos pessoalizar, nos coisifica, nos deixa estranhos, ou pior, esquisitos, anomalias,
religiosas. Tem um escritor americano respeitadíssimo, romancista, chamado Mark Twain. Mark Twain escreveu As Aventuras de Huckleberry Finn, que eu li na minha adolescência. Muito legal. Eu não tinha televisão, gente, então me dá um crédito aí. Por isso que eu lia tudo que me caía às mãos. E o Mark Twain era um pagão daqueles assim, casca grossa mesmo. Anticristianismo. E ele se apaixonou por uma moça presbiteriana. E ficou um tempão lá paquerando, até que ele casou com ela. E eles passaram o resto da vida lidando. Eu li a biografia também do Mark Twain. Eles passaram o resto da vida discutindo sobre a necessidade ou não da religião, o que a religião faz com as pessoas, né? E um dia ele escreveu o seguinte: os cristãos, os crentes, os evangélicos, sim, aquelas pessoas boas na pior acepção do termo. Será que é assim que a sociedade olha para a gente? Nós somos aquelas pessoas boas, na pior acepção do termo? Outro escritor disse o seguinte: de todas as pessoas ruins, os religiosos são as piores. Pode rir para não chorar aí comigo. Você já lidou com esse capim teimoso que viceja na nossa alma teimosamente? Você já sofreu sobre as garras? Você já se viu debaixo dessa doença chamada religiosidade, de alguma forma? Você já foi vítima da religiosidade ou do abuso religioso? Quer ver uma coisa? Faça um sinal para mim aqui agora. Isso os que estão aqui corajosamente assumindo que já sofreram com a religiosidade. Então tem um texto bíblico que eu queria ler com vocês, uma parábola que o nosso sorridente Senhor nos ensinou. E para que a gente entenda essa parábola, eu vou fazer uso de outros textos bíblicos. Então, Lucas 18, 9 a 14, se você puder acompanhar, vai ser projetado também aqui, diz assim: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. O que é isso? Religiosidade. Você confiar na sua própria santidade e desprezar o outro. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Que bênção esse nosso irmão, né? Esses ladrões, corruptos, adúlteros, palmeirenses, vascaínos. Nem mesmo como esse publicano que está aqui do lado. O publicano era o cara, era traíra. Ele era israelita, mas ele era cooptado pelos romanos e ele cobrava impostos abusivos dos judeus. Então ele era visto pelos duplamente como um pilantra, como um cara sem caráter, como uma pessoa, como um descarado. Por quê? Porque os romanos sabiam que ele era um vendido. E os judeus o viam como um traidor. Então ele diz: obrigado, Senhor, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens ladrões, corruptos, adúlteros, nem como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, ele dizia: você já orou assim? Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador.
Você percebeu a diferença da oração? Um diz assim: Senhor, obrigado porque eu não sou como essa turma. Obrigado, Senhor, porque eu sou bom. Obrigado porque eu sou crente. Obrigado porque eu sou santo. Obrigado porque a minha vida é praticamente perfeita. Né? Eu não sou como esse que está aí do meu lado, esse traíra, esse sem vergonha, esse pilantra, se me permitem essas expressões pesadas. Mas o outro, absolutamente consciente do seu pecado, batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Vejam, os dois estavam no templo. Os dois subiram ao templo. Então, o fato de irmos para o templo, isto é, o fato de uma prática religiosa, não nos diferencia de religiosos hipócritas e de verdadeiros seguidores de Jesus. O fato de, isso é chocante, o fato de você e eu estarmos aqui não nos diferencia de quem não está aqui. O fato de praticarmos um ato religioso não nos torna dignos de sermos chamados filhos de Deus. Não é a religião que me torna o tipo de pessoa que Deus deseja que eu seja. Mas se eu for o tipo de pessoa que Deus deseja que eu seja, eu vou expressar essa vida com atos religiosos, eu vou cantar, eu vou adorar, eu vou orar, eu vou contribuir financeiramente com dízimos, com ofertas, eu vou socorrer o pobre. E tem uma coisa que eu queria recorrer para a gente entender bem essa parábola, tão breve e tão profunda, e pelo menos para mim, esbofeteadora. Ela me esbofeteia. Você não sente assim um bofetão de Jesus? Por favor, me ajude, porque será que só eu que sou pecador aqui nessa reunião hoje de manhã? Temos outros pecadores que batem no peito e pedem misericórdia aqui. Amém ou não? Para a gente entender essa parábola, para a gente pensar um pouco hoje de manhã sobre esse tema, eu preciso recorrer ao Antigo Testamento. Eu passei alguns textos ali para os meninos. Isaías 58, 11. Isaías 58, 11 é um texto que eu gosto muito. Se você é minha ovelha, provavelmente você já recebeu esse versículo. Ou no seu aniversário, ou quando você estivesse passando por um momento de tribulação, de luta, certamente, como seu pastor, eu te liguei ao meu coração sempre vem esse texto que diz: o Senhor o guiará constantemente, Ele satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Essa é a Nova Versão Internacional, mas eu gosto tanto desse texto que eu aprendi na minha juventude, que foi ontem, foi até semana passada, um cântico baseado numa versão dessa. Eu vou pedir meu filho para tocar aqui comigo. Acho que é numa versão mais antiga de Almeida. O Senhor te guiará. Tem a letra aí, mandei. Continuamente fartará tua alma em lugares secos. Fortalecerá teus ossos e serás como um jardim regado, como um manancial, cujas águas nunca faltam, nunca faltam, sim, serás como manancial, cujas águas nunca faltam. Não é lindo? Cante. O Senhor te guiará. Não faz bem
amém para a alma. Continuamente fartará tua alma em lugares secos. Fortalecerá os teus ossos e serás como jardim regado, como uma manancial, cujas águas nunca faltam. Serás como manancial, cujas águas nunca faltam. Essa música me toca, eu canto essa canção há uns 30 e tantos anos, mas fazendo um parênteses aqui, Dedinha, Deda precisa fazer um transplante, não, uma cirurgia de... Não é transplante, é uma prótese, essa é a palavra. Não é? Na bacia, no quadril. E ali diz, o Senhor fortalecerá os teus ossos. A Clelinha já fez essa cirurgia também, né? E eu que parei de correr com o início precoce de artrose, eu me apego a esse... Só que a gente canta as promessas bíblicas, mas a gente esquece do contexto, a gente lê a Bíblia errado. Olha o que diz os versos que antecedem o verso 11 de Isaías 58. Grite alto, Isaías 58. Não se contenha, levante a sua voz como trombeta. Anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram. Ou seja, são religiosos ou não? Dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não ouviste? São tão religiosos, eram tão religiosos os antigos israelitas, como a gente vai ver, eu vou tocar nesse tema do jejum aqui, pouco à frente, que aí eles jejuavam e não tinham resposta para o seu jejum, para a sua oração. E aí o Senhor diz, Isaías diz, cita a fala do povo de Israel, por que nos humilhamos e não reparaste? Aí o Senhor responde, contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. A religiosidade fica no templo, não vaza para a vida, percebe? O seu jejum termina com discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Tem gente que sai do templo, sai do culto e vai discutindo com a esposa no carro. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida do alto. Será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum? Um dia aceitável ao Senhor? Continua o texto. O jejum que desejo não é esse, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo e pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Palavras duras do Senhor para Isaías. Pode continuar, querido. Verso 7. Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Assim, a sua luz, não a sua
religiosidade, mas a sua espiritualidade. Não os seus trejeitos religiosos, a sua linguagem religiosa, os seus adesivos religiosos no vidro do carro, as suas camisetas gospel, mas a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá adiante de você e a glória do Senhor estará à sua retaguarda. Assim você clamará ao Senhor e Ele responderá, você gritará por socorro e Ele dirá, estou aqui, aqui estou. Se você eliminar do seu meio julgo opressor, o dedo acusador e a falsidade, ou seja, a hipocrisia do falar. Nós podemos ser, volta por favor, nós podemos ser religiosos, irmãos, e não lidarmos com esse jugo opressor. Às vezes no seio da família, às vezes na empresa, na sociedade. O jugo opressor, o dedo acusador, a falsidade do falar. Então, depois desses 9 versos, a gente chega no verso 10. Assim, a sua luz irromperá, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos. Sabe quando você socorre alguém, quando você visita alguém, quando você liga para alguém, quando você ajuda alguém sacrificialmente? Não é do que sobra, não é do teu tempo livre, não é do teu dinheiro sobrando, mas com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos. Então a sua luz despontará nas trevas como uma fonte cujas águas nunca faltam. Aí a gente chega no verso 11. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares secos, fortalecerá teus ossos. Por que Deus diz essas coisas ao povo por meio de Isaías? Porque o povo de Israel trocou a vida generosa e santa. A vida que Deus quer que eu viva e que você viva tem que ser uma vida generosa e santa. Uma vida generosa, porque é uma vida para além de mim mesmo, para além do meu eu, para além dos meus interesses, para além dos meus projetos, mas na direção do outro, uma vida generosa. Isso está muito claro no texto de Isaías. O Senhor olha para o povo de Israel e diz assim, vocês dizem que me adoram, mas vocês são egoístas, vocês são injustos, vocês só se preocupam consigo mesmos. Então a vida que Deus quer para nós não é uma vida de liturgia, não é uma vida de rito, não é uma vida de religiosidade vã, doméstica, privada, em casa, ou mesmo na igreja. A vida que o Senhor quer para nós é uma vida centrada no outro, para fora, para o lado. Deus quer e deseja que nós vivamos essa vida generosa e santa, ao invés de uma religiosidade que se baseia num tipo de barganha. Eu faço isso e Deus faz aquilo. É uma dança patética. Eu faço isso, aí Deus faz aquilo. O que difere o cristianismo de qualquer religião se a gente usar o cristianismo para barganhar com Deus? Se você andar pelas ruas da cidade aí, logo aqui na saída está lá, traga o teu amor de volta. Já viu isso? Você vai lá, eu, por favor, não quero ser jocoso com a religião de ninguém, mas você faz um ritual religioso, você gasta um dinheiro, você faz um sacrifício, e aí a divindade, e aí o espírito, e aí a entidade se verá obrigada a fazer aquilo que você está pedindo. Tem gente que entra numa igreja que diz que torna-se cristão, que assume supostamente a vida cristã, mas não aconteceu uma conversão profunda, regeneração, a doutrina da regeneração, do novo nascimento, essa experiência de um homem novo, de uma pessoa nova, de uma visão de mundo nova, não aconteceu. A pessoa não se converte, ela muda de divindade. Porque ela trata Jeová, ela trata Yahvé, ela trata o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, como qualquer uma das outras entidades. Deus, eu faço isso, logo o Senhor tem que fazer isso por mim. Isso irrita, não apenas Isaías, mas sobretudo a Deus. Deus se ira com isso. E nós estamos falando de uma postura de religiosidade egoísta, autocentrada, sem sentido, de 2.700 anos atrás. Há 2.700 anos atrás, Isaías
já denuncia essa religiosidade vazia, egoísta, barganhadora. Eu jejuei, logo o Senhor tem que me atender. Eu queria falar um pouquinho sobre o jejum. Você tem a prática de jejuar? Alguns irmãos, algumas pessoas recentemente me procuraram e eu lhes prometi falar um pouquinho sobre o jejum. O que é o jejum? Eu não estou falando do jejum intermitente para você perder barriga. Esse daí eu estou precisando fazer. Inclusive, estou fazendo uma força aqui para caber nessa camisa. Estou falando dessa prática bíblica. O salmista descreve muito bem o que era o jejum para o pensamento do Antigo Testamento. No Salmo 35, verso 13, Salmo 35, 13, o salmista diz assim, pode projetar, eu queria que esses textos ficassem bem visíveis. Contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. O que é jejum? Pode deixar só naquele verso. O que é o jejum? O jejum era um momento assim, de tamanho estarrecimento, de tamanha contrição na alma, que o sujeito perdia a fome. Comer, que é tão essencial e é tão bom comer, não é? A gente não come só porque a gente está com fome, a gente come como um rito social. Não é? Por isso, senão a gente comia ração. Não é? Seria até mais barato. Você vai lá no mercado, rapidinho, você compra um pacote de pedigree para o seu cachorro, ou da marca preferida, e compra um para você. E todo dia você bota no prato, aí come, aí você come junto. Não seria bom? Lógico que não. Por que cada dia a gente come uma coisa diferente, ou gostaria de comer? Porque comer tem um rito, tem um ritual, assim, né? Mas tem uma importância social, é prazeroso, é gostoso. Tem uma riqueza para além do ato de comer em si, mas quando a pessoa estava tão contrita, tão perturbada, tão chorando por dentro, sangrando por dentro, que ela perdia a fome, ela parava de comer. E o texto diz que era o jejum, então ele assume uma atitude de humilhação. Eu me humilho diante de Deus, de tristeza, de pesar, como o jejum e a oração de Neemias, quando ele fica sabendo da destruição de Jerusalém. Aliás, essa semana nós deveríamos jejuar de novo, mais uma guerra. E ele se humilha com o jejum e ele se recolhe em oração. Agora, o jejum era obrigatório no Antigo Testamento? Se você vai para um texto como Levítico 16, 29, você aprende que o jejum, só havia um jejum obrigatório, mandatório. Era o jejum do dia da expiação, que os judeus chamam de Yom Kippur. 16, 29. Este é um decreto perpétuo para vocês. No 10º dia do 7º mês, vocês se humilharão. E algumas traduções, vocês jejuarão. E não poderão realizar trabalho algum, nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente. Nesse dia do Yom Kippur, do dia da expiação, todo mundo deveria se humilhar diante do Senhor. Era mandatório. Um jejum anual. Aí, depois do exílio da Babilônia, eles começaram a fazer 4 jejuns anuais. Isso está, não vou ler, Zacarias 8, 19. Eles ampliaram, eles inflaram, eles aumentaram aquele jejum anual para 4 jejuns. Porque eles começaram a perceber que essa coisa de eu fazer algo e aí Deus ser obrigado a fazer outra, isso é interessante, porque aí eu estou no controle, não é Deus que está no controle. A gente tem essa frase, né? Deus está no controle. Mas, normalmente, quem diz que Deus está no controle, quer estar no controle. E usa Deus para estar no controle. Embora diga que Deus está no controle. Ficou difícil de entender, né? Deus está no controle. Já jejuei. Já fiz isso, já fiz aquilo. Mas Deus está no controle. Deus está sob o meu controle. Um dia, um jejum anual vira 4 depois do exílio. E aí, na época de Jesus, como a gente viu aqui em Lucas 18, os fariseus, na sua religiosidade de exteriores, de aparência, passam a jejuar 2 vezes por semana. Era 1 por ano, virou 4 por ano, mas os fariseus, os hiper, os mega, os ultra, os super religiosos, começaram a jejuar 2 vezes por semana.
Quem somos nós nessa parábola, irmãos? Eu quero voltar ao texto. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram no templo para orar, um era fariseu, um era religioso, e o outro era publicano. O fariseu em pé, para chamar a atenção. Vejam as características dessa religiosidade condenada por Jesus. Como é que eu sei, pastor, se eu sou um religioso, se eu sou um neo-fariseu? Não tem neo, um monte de coisa hoje? Então, neo-fariseu. Em primeiro lugar, se a minha espiritualidade for para impressionar o outro. É por isso que quando Jesus vai lá no Sermão do Monte falar sobre os atos de justiça, quais eram os atos de justiça? Mateus 6. Atos de justiça. Esmola, ajuda aos mais necessitados, o dízimo. Você, quando der a sua esmola, Mateus 6, quando você socorrer alguém, que a sua mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo. Ou seja, não posta no Instagram. Estou aqui no orfanato cuidando dessas crianças. Já viram isso? Se você quiser likes, você já terá a sua recompensa. Mas se você fizer o bem para o próximo, se você socorrer os mais necessitados, e de forma discreta, sem propaganda, sem post no Facebook, no Instagram, sem videozinho, sem story, estou aqui no orfanato, estou aqui visitando os velhinhos, estou dando cesta básica, estou sei lá o quê. Se você fizer isso para o Senhor, Jesus diz, teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Então, o primeiro ato de justiça, o primeiro ato, a primeira expressão de santidade de um israelita piedoso, temente a Deus, era socorrer o mais necessitado. Isso era obrigatório. Você tinha essa obrigação de dividir parte do que você tinha com os mais necessitados e de servir ao Senhor, de sustentar o ministério, o templo, a sinagoga. Mas há um segundo ato de justiça. Qual é o segundo ato de justiça? Algo que é mandatório, que é obrigatório para todo israelita daquela época e para nós também, a oração. Jesus disse, quando você orar, não seja como os hipócritas, que a tua oração não seja um teatro. Irmãos, eu já cansei de falar isso aqui. Eu fico impressionado quando eu conheço um irmão querido, uma irmã querida, a gente caminha junto, mas quando ela vai orar, ela se transforma, ela muda, ela altera até a voz. Tinha um que eu conheci que começava assim, amantíssimo Deus. Meio Cid Moreira e tudo, amantíssimo Deus. Você ora para impressionar alguém? A sua oração é para impressionar alguém? Ou a sua oração é, segundo Jesus, um ato de recolhimento? Você se recolhe ao seu quarto, você fecha a porta, e teu Pai, de novo a mesma frase, teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Veja, ajudar o pobre, contribuir com a sua comunidade de fé é uma obrigação, sim, mas ela não pode ser usada como uma barganha. A oração é uma obrigação do cristão, mas ela não pode se transformar numa moeda de troca. Essa semana eu e o Sabiá aqui lendo o Salmo 54, apareceu uma frase na nossa conversa, depois da oração breve de Davi. Nós dissemos assim, a oração não precisa ser longa, mas a oração precisa ser constante. A oração não precisa ser longa, mas precisa ser constante. Sabe quando você está lá no trabalho e você tem uma reunião difícil com um fornecedor, ou então você precisa demitir alguém, ou você está sendo perseguido, há um ambiente assim insalubre emocionalmente no teu trabalho, e você está angustiado, então permeie o seu dia com orações breves, dizendo, Deus me ajuda, me dê sabedoria, me socorra, Senhor. Na sua casa, dirigindo, só não feche os olhos dirigindo, senão você vai para a glória. A oração é uma obrigação. Ajudar o próximo é uma obrigação, mas não pode ser uma moeda de troca. E além da esmola, / contribuição com os mais necessitados, / entrega de dízimos e ofertas, a oração era uma obrigação e é uma obrigação para nós hoje.
Eu fico triste na quarta-feira, irmãos, porque tem pouca gente aqui orando. Minha mãe, que já está com o Senhor, a irmã Nivalda, lá do seu túmulo, ela brada: filho, quer saber quem vai ser salvo? Não pensa no culto de domingo, não. Pensa no culto de oração. Você fala da minha mãe, vamos brigar com ela lá no céu. Eu queria que a gente estivesse aqui lotado na quarta-feira para a gente se colocar diante do Senhor. Mas eu sei, a semana é atribulada, o trânsito é terrível. Irmãos, o sabiá, quando ele for para o céu, ele vai sem fila. Entendeu? Porque ele sai do Brooklyn atravessa, né, sabiá? Ele atravessa o Mar Vermelho da Bandeirantes e chega aqui saltitante, feliz, sorridente. Porque para o meu amigo e para mim é uma alegria estar com os meus irmãos, orando ao Pai por meio do Filho no poder do Espírito Santo. Mas não é moeda de troca, né, sabiá? Você não vai empoderado, powered, para a reunião com o board da empresa que você preside, na qual você serve, porque você orou aqui. 3 atos de justiça. Qual é o primeiro? Mateus 6, esmola, ajuda dos mais necessitados, / contribuição com a igreja. Segundo, a oração. Terceiro, jejum. O jejum era uma obrigação para o israelita piedoso. Mas o Senhor também dá uma confrontada, ele fala assim: quando você jejuar, lava o rosto, pecador. Não fica descabelado para todo mundo notar, ou então não sai por aí falando. Tem gente que faz jejum e tem assim, o prazer de falar assim, de humilhar o outro. Né? Eu estou ali com uma... Deixa eu pensar uma coisa assim, bem pecaminosa. Estou com um sonho. Irmãos, não vou ganhar nada da brasileira, mas eu já sou tentado a quase comer aquele pacote inteiro de sonhos recheado de doce de leite que tem do lado da casa do João. Uma vez eu cometi esse pecado, João, mas me arrependi no banheiro, no toalete. Sabe, aí você está com um sonho assim e fala: quer, João? Aí o João fala assim: não, estou jejuando. Não dá uma raiva desse... Mas a pessoa fala assim, num tom assim, né? Quase levitando assim, né? Estou jejuando. Não fala: não, obrigado. Não quero não. Você não vai, não quero não. Discrição. Você não precisa mostrar para ninguém que você está orando, que você está jejuando. Porque o Pai que nos vê em secreto é que nos recompensa. O outro vai se constranger de comer o sonho de doce de leite da padaria brasileira, que vai nos patrocinar pelos próximos domingos, por esse comercial. Você percebe como esse capim da religiosidade teima em vicejar no solo do nosso coração? É o tempo todo. Em casa, eu vou cantar, eu canto baixinho e tal, aí chego aqui na igreja, especialmente quando a câmera passa. Cara, que coisa mais patética. Que coisa mais Mr. Bean. Já viram um episódio do Mr. Bean no culto? Precisam ver. É o maior exemplo de religiosidade inútil que eu já vi na vida. Fica só imitando o outro. Né? Quem você é nessa parábola? Você é esse fariseu que não é corrupto, ladrão, adúltero. Ele diz: eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, e nem publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Quando você jejuar, não jejue porque você vai ter uma entrevista de emprego. Isso é religiosidade. Quando você for jejuar, jejue porque você está tão triste por um pecado que você cometeu, que você quer se humilhar diante do Senhor. Quando você for jejuar, jejue porque você está tão triste que um parente seu está perdido no pecado, na dependência química, numa vida desgrenhada, numa vida sem rumo, sem direção, sem brilho.
que aí, ao invés de você comer aquela feijoada... Ontem eu saí aqui do ensaio, irmãos, eu falei assim, a semana foi tão desafiadora que eu mereço uma pururuca, Senhor. Fui na padaria, comprei lá uma feijoada, uma limonada luterana, para quem sabe, bom entendedor aqui, né? Mas e se você abrir mão de um churrasco, de alguma coisa que você gosta num dia, porque você está com o coração tão entristecido, que você quer rasgar o seu coração diante do Senhor. Entendem? Com quem é que você se identifica? Com o fariseu super crente? Como diz o pastor Paulo Romero, ele tem um livro chamado Os Super Crentes, um fariseu super crente. Ou com um pecador que só bate no peito e diz, Deus tem misericórdia de mim. Eu sou um pecador. Irmãos, eu sou um maltrapilho. Eu sei o que Deus fez comigo. Você sabe o que Deus fez com você? Amém ou não? Nós somos maltrapilhos, nós somos pecadores. Eu termino. Já contei isso aqui em algumas reuniões, mas vou repetir. Eu lembro que eu estava num culto de jovens, num congresso, e aí começou uma série de testemunhos, sabe, Dimas? Eu sou ex-dependente químico. Eu sou ex não sei o que lá, eu sou ex... Cara, eu fui ficando tão abatido, porque eu não era ex nada. Falei, caramba, eu sou filho de pastor. Não podia jogar bola porque era pecado, não podia ter televisão porque era pecado. Porcaria era o palavrão mais pesado lá em casa. Mesmo assim eu ficava de castigo. Sabe, um ambiente religioso, crescia assim. Todo dia eu estava na igreja de alguma forma, uma reunião, um bullying religioso. Eu falei, eu não sou ex nada, sabia? Eu me senti mal. Olha que coisa doida. Aí, de repente, eu tive uma percepção, eu tive um insight. Insight nada, eu tive uma revelação do Espírito Santo. Você é um ex-religioso. Você entendeu o Evangelho da graça e a graça do Evangelho. Não é o que você faz, é o que Cristo fez. Pastor, então eu estou liberado, não preciso ir para o culto todo domingo. Não, isso me entristece de verdade, irmãos. Eu estou confessando o fato de que hoje em dia a gente não tem mais o mesmo engajamento com a congregação, com o encontro. Eu sei que a gente não é mais igreja de bairro, eu sei que a gente prosperou financeiramente, eu sei que agora a gente tem streaming. Não é? Antigamente eu alugava 3 filmes no final de semana na promoção, mas aí no sábado já tinha visto tudo, aí no domingo o que tinha para fazer? Igreja de manhã, de tarde, de noite. Eu sei que hoje você tem Netflix, você tem um mundo de entretenimento. Mas, irmão, isso aqui é tão precioso, é tão bom a gente estar junto, é tão bom a gente ser revigorado pela palavra de Deus. E eu me entristeço que alguns de nós olhem como coisa de somenos para estar junto, para o encontro, para o culto, para o congraçamento, para a reunião dos santos, homens e mulheres de Jesus. Mas isso não pode ser obrigação. Pode ser uma obrigação frequentar culto, devolver o seu dízimo, a sua oferta, orar, interceder, ajudar os pobres, ser voluntários, tocar, dar aula para as crianças, trabalhar na técnica, na recepção, no acolhimento. Não pode ser obrigação. Então, a gente termina com 2 coisas práticas. Jesus propõe que nós podemos trocar essa religiosidade tão boba, tão superficial, tão incoerente, representada pela fala desse fariseu. Eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens.
ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo com esse publicano. A gente pode trocar essa religiosidade manipulativa, míope, interesseira e, portanto, inútil, por uma espiritualidade saudável. Como, pastor Gerson? Primeiro, Isaías 58 nos diz que, ao invés de sermos religiosos, sejamos generosos. Ao invés de religiosos, generosos. Sejam santos, seja santo no seu lidar com os seus funcionários, seja santo no seu relacionamento com a sua família. É muito mais importante para o Senhor você pedir perdão à sua esposa, aos seus filhos. Como quando você, pai, homem aqui, como eu, pisa na bola, ter essa grandeza não, essa pequeneza, essa pobreza, esse reconhecimento da sua pobreza, da sua pecaminosidade, e dizer: amor, me perdoe, eu fui um bruto, eu fui ignorante, eu fui egoísta. Filho, me perdoe. É muito mais importante para Deus isso do que você levantar suas mãos aqui no domingo e dizer: tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Eu até tenho problema com essa tradução, que parece assim: Deus está aí só para resolver os meus problemas, né? Mas eu amo tanto esse hino que eu deixo para lá as minhas questões. Então, ao invés de ser religioso, seja generoso, seja justo, seja santo em relação às outras pessoas, especialmente aos mais necessitados. Segundo, o salmista nos diz, eu queria que a gente abrisse, por favor, pode projetar aí, queridos? Pode, Marcelo, projetar? Salmo 50, verso 8 a 14. O Espírito Santo falou ao coração do salmista de forma espetacular, extraordinária, definitiva, sobre a inutilidade da nossa religiosidade. Não é no Salmo 40, eu acho que eu notei errado aqui, querido. Mas é um salmo que diz assim: eu não preciso de sangue. É isso mesmo. Eu não acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você sempre me oferece. O Senhor está dizendo o seguinte: ok, você quer ser religioso? Eu até entendo a tua fraqueza, mas Ele continua dizendo o seguinte: eu não tenho necessidade de novilhos dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais. O Deus que criou toda aquela estrutura de sacrifício para tipificar o sacrifício definitivo de Jesus, a morte expiatória de Jesus, diz assim: mas quer saber de uma coisa? Eu não preciso disso, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Eu não preciso de sacrifício de animal. Eu conheço todas as aves dos montes, eu cuido das criaturas do campo. É tudo meu. Se eu tivesse fome, eu precisaria dizer isso a você: o mundo é meu e tudo que nele existe. Acaso eu como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereça, e aí o Senhor nos socorre, irmãos, na nossa patética religiosidade. Ele diz: ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Amém? O sacrifício que Deus quer de você não é o seu dízimo. O seu dízimo é compromisso com a sua comunidade. O seu dízimo é o reconhecimento de que você faz parte de uma comunidade. Você come dessa mesa, e por isso você participa, reconhecendo que foi o Senhor que proveu. Outro dia não, já tem um tempo, o Elienay, que estava tocando aqui com a gente, me deu uma palavra sobre o dízimo que eu achei sensacional. Ele disse assim, já faz tempo, ele disse assim: Gerson, eu achava que o dízimo é o seguinte: eu dou 10% da minha renda e vivo com 90%. Mas se eu estou na igreja, se eu usufruo dos ministérios, se eu sou pastoreado, se eu sou cuidado, se a minha família é nutrida espiritualmente, então eu não vivo com 90%, eu vivo com 100%. É gratidão, é reconhecimento do que Deus fez. Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão, cumpra os seus votos para com o Altíssimo.
E clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. Então, veja, ao invés da nossa religiosidade, santidade social, santidade relacional, generosidade. Você concorda com isso? Eu não estou dizendo que toda vez que você for interpolado no farol, você tem que tirar R$50 e dar para o pedinte. Não estou falando isso. Mas eu estou falando de oportunidades que Deus nos dá para a gente partilhar a nossa vida com os outros. Amém ou não? Então, santidade relacional, horizontal, mas também uma santidade vertical que se torna substância na minha gratidão. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, a gente deveria dizer algo como aquele cântico: por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Não precisa ser só esse cântico, variações. Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Ofereça a Deus a sua gratidão. Meu, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. O que você leva para casa dessa reflexão? Jesus nos ensina nessa parábola de Lucas 18 que a vontade de Deus é que sejamos mais cristãos e menos religiosos.